Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte do dia 6 de março de 2020. Estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme, da nossa querida Fátima, da nossa querida Sônia e deste que vos fala, Marcelo. Muito bem, então a lição 24 da última semana foi uma lição inesquecível, que é aquela história da ilusão do discípulo. O Humberto de Campos contou os detalhes de todo o envolvimento pelas sombras do nosso querido Judas Iscariotes, motivando, demonstrando a motivação, o que motivou Judas a fazer aquela entrega do mestre aos poderosos da época, né? Tanto os judeus do Sinédrio quanto o poder romano que imperava na época. Bem, então agora o Humberto de Campos vai nos contar os detalhes da última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, portanto, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, misterioso brilho, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Então, quer dizer, o nosso querido Humberto de Campos está mostrando a atmosfera psíquica que o mestre se encontrava, que os companheiros conversavam alegremente, mas ele estava com aquele olhar meditativo, aquele olhar de quem tinha pleno conhecimento do momento que estava se aproximando. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos palradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória. Então, só recordando que palrador significa falador. Fala demais, tagarela. Pessoas que falam demais, pessoas tagarelas. Então, voltando. Amados, diz o mestre, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou as edificações do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas,
as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, veja você, né, que ele deixa claro, né, que ele faz uma distinção entre o que é vitória na visão material, na visão mundana, e o que é vitória na visão espiritual, na visão de Deus. Pois não, Sônia, fica à vontade. Tem um fato interessante aqui, que ele já fala as dificuldades que ele vai passar. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Então, antes de acontecer todas aquelas 12 estações que ele teve que deambular, né, carregando a cruz, né, infame, como fala, ele já sabia tudo e ele fala, humilhado e ferido, terei que demonstrar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Só isso que eu queria dizer. Não, sem dúvida. E nós de nossa parte, muitas vezes temos dificuldades de compreender a importância do sacrifício. Ninguém sobe sem sacrifício, ninguém alcança êxito sem sacrifício. Então, o aluno que está estudando lá para o vestibular, para passar na prova do Enem, na prova de tantas e tantas faculdades, se ele não se sacrifica, se ele não deixa de participar de festas, de baladas, se ele não se dedica, ou melhor, se ele não sacrifica essas questões materiais em benefício do estudo, ele dificilmente vai dar esse passo adiante, vai conseguir êxito na prova. Então, e na vida é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos que sacrificar o nosso amor próprio, temos que sacrificar o nosso orgulho, temos que sacrificar o nosso egoísmo para obtermos um relacionamento amistoso no convívio do lar, um relacionamento harmônico com os parentes difíceis, um relacionamento de amizade com, por exemplo, na convivência da casa espírita, ou no trabalho. Quantas vezes nós temos que, vamos dizer assim, engolir sapos em benefício da manutenção do emprego. Do bem comum. E a manutenção do emprego vai ser a manutenção do pão diário para a sua família, né? Então, ninguém sobe sem sacrifício. Essa foi uma das primeiras frases que eu tive contato na doutrina espírita e que eu nunca me esqueci. Ninguém sobe sem sacrifício. Uma outra frase é: quem compreende perdoa sempre, que é do Emmanuel, né? E tudo passa do fim.
Tudo sempre passa. Tudo passa, é verdade. Let it be, né? Aí depois primeiro o Chico falou, né? Tudo passa. Isto também passa, né? Aí depois veio o Let It Be lá do Paul McCartney, que você chegou a ver a história do Let It Be? Então, o Paul McCartney, ele deu uma entrevista recente naquele programa de um inglês que ficou famoso, só que agora me fugiu o nome, né? E esse inglês... Que acontece no carro? No não? carro, o carpool. Carpool, isso. Então, e esse carpool que o Paul McCartney participou foi emocionante, sabe, o Guilherme? E aí, o Guilherme, o Paul McCartney, ele fala para esse cara, né, que eu esqueci o nome, né, o Giovanni, se ele tivesse aqui, ele falaria na hora. Ele fala que poxa, Paul, eu estou muito emocionado que você está aqui do meu lado, e uma coisa que o meu pai mais gostaria era de conhecer você, entendeu? O pai desse apresentador, né? E aí o Paul fala, ele está aqui. O Paul fala, ele está aqui. É o nosso James Corden, o Guilherme achou aqui. James Corden, que é o que apresenta o Carpool. E aí depois, no desenrolar do programa com o Paul McCartney, o Paul diz que num determinado dia, ele teve uma nítida impressão quando ele chegou em casa, e a mãe que já tinha desencarnado, ele teve essa sensação que a mãe estava presente. E ele estava muito triste, muito chateado, né, por uma determinada circunstância. E aí a mãe falou, let it be. E aí a partir do let it be, ele escreveu a obra, entendeu? E o let it be, deixe estar, equivale em português ao isto também passa. É engraçado que o início da música quando eu me encontro com problemas, a Mãe Maria vem a mim. Exatamente. Que provavelmente é o nome da mãe dele, né? Exatamente. Mother Mary comes to me. Exatamente. É bem no iniciozinho da música. Bem no início. Então foi muito impactante, muito bonito, né? Não sei se você se lembra disso. Muito bem. Muito bem. Os homens têm aplaudido em todos os tempos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos. Só estou retomando a fala aqui do mestre. As tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se, sacrificando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se a sua defecção,
ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular, por disfarçar as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Então veja você, no começo estava uma conversa alegre, uma conversa informal, estava uma atmosfera psíquica bem harmonizada, bem legal. E aí, quando Jesus fala que ele veio para o triunfo dele, não é um triunfo do mundo, é um triunfo de Deus e que envolve sacrifício, aí os apóstolos ou discípulos, os discípulos melhor dizendo, já ficam com o pé atrás. Aí cria aquela atmosfera psíquica mais pesada. E quando ele fala que um vai trair, aí a atmosfera psíquica fica pior ainda, né? Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. É interessante que quando é muito comum na obra a gente vê, né, que os discípulos fazem um comentário, fazem outro, fazem um terceiro. Só que quando alguém faz um comentário duvidando da presença de Deus, duvidando das mãos de Deus, aí Jesus mexeu com Deus, mexeu com ele, né? Aí ele já intervém. Afasta de Satanás. É, mais ou menos isso. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho, continua o mestre, é a virtude de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. A nossa união, a nossa comunhão. É muito comum esse termo, né? Esse termo, sobretudo lá daqueles primeiros pais da igreja, Santo Agostinho, Apolônio de Tiana, Orígenes, né? Então eles usavam muito esse termo de comunhão. Guilherme, dá uma lidinha para mim que eu tô com... Começa daí. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes
para se eliminarem do mundo os escândalos. Outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar, compreender com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Então todos estavam indignados, né, com essa situação. Então por isso que o Tiago até duvidou, né, da mão de Deus, né, da presença de Deus naquele momento que se aproximava. E o João fez essa colocação, né? Será justamente porque um dos discípulos é que vai ser o traidor, né? Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Já pensou, Sônia? Jesus pousando nos seus olhos esse olhar sereno? Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Que coisa, né? Que pensamento consolador, né? Que coisa maravilhosa, que estímulo. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o porquê que Deus está nos colocando diante de uma prova. Mas, por isso que são insondáveis, né? Os desígnios de Deus são insondáveis. Mas uma certeza nós devemos ter, que esses desígnios, esses planos para cada um de nós e para a sociedade coletivamente, esses desígnios são justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Todos nos recordamos daquela fase do nosso querido Chico Xavier, que o próprio sobrinho dele o acusou de que as psicografias por ele elaboradas eram fruto de pesquisas, de livros. Imagina, né? Nos anos 40, nem em Belo Horizonte tinha uma biblioteca que pudesse fornecer aqueles conhecimentos. Imagine em Pedro Leopoldo, e ele mal saía de Pedro Leopoldo, muito de vez em quando, que ele ia para Belo Horizonte. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Ou seja, o caminho para Deus, ele é cheio de espinhos e de sombras, mas há flores no caminho, que é até um título do livro da Joana de Ângeles, Há Flores no Caminho.
Então nós temos que estar cientes de que existem flores no caminho, mas nós vamos encontrar com muita frequência espinhos e sombras. E a gente tem que lembrar que a porta da redenção, ela não sofreu reforma, ela continua estreita. Ela continua estreita. E para a gente atravessar, nós temos que emagrecer. Nós temos que nos despojar das imperfeições, né? O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: Bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o pão do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, contínua, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, o pão é o símbolo do banquete do Evangelho, e o vinho, o Espírito, é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, por isso que era muito comum depois eles continuarem os encontros, né, após o passamento do Mestre, a continuarem os encontros com o pão e o vinho, até em memória do próprio Mestre. E isso também buscava o pão eterno, terão o Espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. E o reino de Deus que representa o objetivo santo dos nossos destinos. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, por isso que é o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção,
fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Quando ele diz que tem outras ovelhas de outros apriscos, é aquilo que nós dissemos em programas anteriores, de que Jesus é o governador não somente do nosso orbe, como também de mais 4 orbes: um mundo primitivo, um outro mundo de regeneração, um terceiro ditoso e um quarto de pureza celestial. Pessoal, se quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, viu? Sônia, Fátima, Guilherme. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Aí começou outra discussão. Passaram a discutir quem dentre eles seria o maior, seria o sucessor, seria o que teria maior responsabilidade, ou maior foco, maior holofote, e assim por diante. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi é o Mateus, dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o tempo ilustre, em que exigiriam seus poderes supremos. Sabe de nada. Como é que a gente fala hoje em dia? Sabe de nada, inocente, né? Porque eles estavam achando que iam ter glórias terrenas, glórias no mundo, e mais do que isso, né? Que eles ocupariam o espaço daqueles que eram chefes de sinagogas, daqueles que eram chefes do Sinédrio e mesmo do Império Romano, né? Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Olha só, ainda ia impor a lição de Jesus, né? Ia impor Mal sabia ele. Mal sabia ele. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material,
E, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Gozado essa imagem, né, de a maior parte da presa. Ou seja, lá no começo, Jesus disse que o triunfo dele era um triunfo espiritual, não era triunfo do mundo. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o Mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia, com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, porque no reino do bem e da verdade, o maior sempre será aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Que coisa impressionante, né? Que esse acontecimento da lavagem dos pés, que ficou conhecido como lava-pés, né, na tradição católica, ocorreu justamente logo depois da discussão que os discípulos faziam entre si de quem era o maior, quem ia ficar com a maior parte da herança do Evangelho, entre aspas, né? E é engraçado que fazendo um link com o capítulo do Evangelho que a gente estudou antes, que é Bem-aventurados os aflitos, possivelmente eles ali naquela hora também estavam assim, bom, então o futuro vai ser como? Vou entrar nas cidades, vou tomar um lugar, vou ser o cara que senta lá na janelinha, né? Não estou nem esperando que eu vou ter que morrer comido pelos leões, não teria força para isso, né? Mas a realidade se mostrou dessa maneira, né? Eles foram perseguidos, continuaram tendo muitas dificuldades e ainda assim conseguiram fazer o trabalho que tinham que fazer. Não é à toa que hoje, 2000 anos depois, estamos aqui falando sobre isso, né? O que eu acho interessante é que nós temos que lembrar que todos eram judeus, né? E por ser judeus, eles tinham aquela história que veio desde Moisés. E que os profetas falariam que o Filho de Deus estaria chegando. E como os judeus, eles ainda cultuavam a pompa, né? Que Jesus ia assumir com pompa e glória, né? E todo o seu poder, porque ele mostrou que ele tinha poder, os poderes foram principalmente demonstrados para a cura. E tem no livro, eu acho que é Boa Nova, uma passagem em que Jesus ele fez várias curas na casa de Simão Pedro, e o Simão Pedro estava todo orgulhoso, porque Jesus estava na casa dele, e aquela fila de pessoas
todas com problemas de várias ordens de doença. O Marcelo vai lembrar bem, quando desce a claraboia, um coxo, né, que tinha dificuldade para andar, e Jesus o fez andar, que é a história do homem que foi trazido pela maca, e quando tinha muita gente na casa de Simão, ele não tinha como entrar. Aí ele entrou pelo teto. Aí ele entrou pelo teto, que é a claraboia lá, e ele desceu, e Jesus ajudou, e ele não andava há muitos anos, pela dificuldade que ele tinha, as deformidades que tinha, e Jesus o fez andar. E fora isso, ele operou centenas de milagres. Mas no final do dia, Simão Pedro tinha visto que ele estava cansado, que ele começou a suar, que ele começou a transparecer na face, que as energias que ele doou muito nesse trabalho de cura estavam exauridas, né? Aí Simão falou: não, por hoje chega. E o pessoal que estava lá falou: vocês voltam outro dia ou amanhã, porque o mestre já acabou por hoje, ele está cansado. E Jesus foi até onde que tinha o mar, né? O mar ou o lago, né? Lá da região... Perto de Cafarnaum, né? Isso, Cafarnaum. A casa de Pedro era lá em Cafarnaum. Isso. E ele estava contemplando aquele espaço, respirando, repondo realmente as energias, tudo. E Simão, ele estava todo orgulhoso, feliz do intento. E quando ele chegou lá, ele viu Jesus chorando, vertendo lágrimas. Mas Jesus, hoje foi um dia glorioso. O Senhor curou tanta gente, o Senhor salvou muitas vidas, o Senhor fez coxos andarem, cegos verem, os leprosos limparem as chagas. O Senhor é virtuoso, né? O Senhor deveria estar feliz com esse contento. E eu achei muito interessante a explicação que ele deu para Simão. Ele falou: Simão, eu não vim aqui para curar as pessoas. Eu não vim até aqui para fazer milagres, operar essas coisas. Eu estou fazendo isso para mostrar que eu sou filho de Deus, sou filho do homem, né? Mas eu estou muito triste porque aquela pessoa que eu limpei a lepra, e ela estava agora contemplando no meio das regiões onde que tinham as meretrizes, bebendo e se fartando e falando que agora a vida dele voltou ao normal, porque ele já fazia isso. Não aprendeu a história, então vaze e não peque mais, ele não entendeu a história. Estava lá no meio das meretrizes e bebendo. A mulher que eu salvei da cegueira, ela voltou para o lugar onde ela reside e ela conjurou que ela ia se vingar de todos aqueles que maltrataram ela quando ela estava... Que caçoaram, né? Quando ela era cega. Fizeram bullying, né? Bullying. Então, ela saiu de lá não feliz pela cura, mas rancorosa daquilo que ela não conseguiu E ela pôs a mão na barriga também? Pôs a mão na barriga, só o Guilherme como o Guilherme faz. Então, ele começou a citar alguns casos e dizendo que todos aqueles casos que ele tinha feito, eles voltaram na mesma vida mundana, entre aspas, de erros, né? E com certeza iriam retornar às provas que eles estavam sofrendo nas ordens de doença, de problemas físicos que poderiam ter. Então, só concluindo, Jesus, ele não viria como todos os judeus esperavam, né? Rasgando o céu numa carruagem de fogo, mostrando todo o poder e soberania, como se ele fosse um Deus, né? Um extraterrestre, sei lá, né? Poderoso. E a situação que os judeus pensavam, que eles iriam ser os dominadores da terra. E cada um já estava procurando o cargo de comando. Qual vai ser meu posto dentro dessa hierarquia de dominadores, né? E aí, o próprio um dos discípulos falou: eu vou imputar, todo mundo tem que entender que é essa religião que tem que ser feito, que foi o Tadeu. Então, de repente, assim, eles estavam ainda incutidos dentro do pensamento, do seu íntimo, da sua cultura, que as linhas de força eram obrigatórias.
a imposição. Eles não entenderam que Jesus só foi amor, prova de amor, renúncia, perdão, tudo em cima de uma só situação, que é o amor. E eles já estavam até disputando quem vai ser o melhor. E maior prova de humildade é o próprio mestre dos mestres. Entendeu? Lavando os pés. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então ele ainda conseguiu deixar essa lição, essa mensagem para trazer eles, né? Que eles estavam viajando na maionese, como diz por aí, né? Desce menos, volta, baixa aí, é assim que vai funcionar, não do jeito que vocês estão pensando. Então eu achei que essa história de Jesus é muito pertinente e eles depois descobriram isso, né? Porque depois eles voltaram ao trabalho. Não à toa que Jesus continuou no planeta, mesmo após a sua morte, por 40 dias, aparecendo, ressurrecto, aparecendo aos judeus em várias ocasiões, terminando as orientações e as lições, né? Depois que eles pararam de viajar na maionese. E voltou para encorajá-los, né, querida? Pois não, Fatinha, fica à vontade. Pensei que você ia fazer o comentário. Guilherme? A última ceia, né? E eu fico pensando, trazendo para a nossa realidade, os que têm chances ainda de cearem com seus mestres, em especial seus pais, por quantas vezes antes, sabendo que os pais estão ali no final da jornada, estão muito mais preocupados de já brigar com os irmãos por herança e por coisas similares. Bem lembrado. Né? Do que tentar aliviar ali os últimos instantes da presença física deles, como há algo que eu possa fazer, né, para te aliviar e tudo mais, né? Tentando trazer um pouquinho para a realidade da gente. Bem lembrado, né? Isso poderia servir de inspiração, Guilherme e amigos, que nesse momento, ao invés de ficar preocupado exclusivamente com a herança, poderia haver uma preocupação superior em que houvesse já antes da desencarnação do pai ou da mãe que vai deixar essa tal herança e que está vivenciando uma doença que já tem o seu curso inexorável, para que os filhos buscassem já um entendimento com os pais em vida, né? Quantas histórias que não sabemos, né, de quem de nós, né, que nunca teve esse problema, né, na sua família, né, e que poderia ser evitado, né? Eu não vou fazer autopsicanálise, mas evidentemente que também na minha família teve problema relacionado a isso. E muitas vezes poderia ter sido evitado pela própria pessoa que vai abandonar o corpo ou que está prestes a abandonar o corpo, e também pelo entendimento dos próprios familiares, né? Mas bem lembrado, né? Bem lembrado. Bem, amigos, então nós podemos nos despedir, né? Agradecendo uma vez mais a Deus a oportunidade desse encontro, a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouco mais com essas lições que o Mestre a todos nos contempla, e que isso sirva para que nós sejamos capazes de tornar a nossa fé igual àquela que o Khalil Gibran nos ensina. A fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Quem não tem fé nem salta e nem abraça Deus. Vale a pena. Um abraço e até a próxima. Bem, amigos, mais uma vez obrigado nessa reunião de estudos que só faz com que o nosso espírito engrandeça nos conhecimentos e que nos traz a reflexão, a necessidade da prática. É muito bom ter conhecimento, mas melhor quando nós utilizamos esses instrumentos na prática do nosso dia a dia. Eu rogo a Deus que a gente possa ter essa luz nos esclarecendo a importância de a gente do aprendizado,
para que a lição seja válida, né? Então nós temos a prova teórica e a prova prática. Então, vamos colocar em prática. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até uma próxima situação, um próximo encontro. Suas despedidas, Fatinha. Boa noite, amigos. Foi um prazer estar com vocês, estudando os ensinamentos de Jesus. Que as bênçãos do Mestre fortaleça cada um na sua fé e na sua caminhada. Que na próxima semana estejamos todos unidos novamente. Aqui é o Guilherme, então boa noite a todos. E sexta-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Tchau, tchau.